Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel, capítulo 15, verso 23. Para você que vai anotar, o tema desta mensagem: segundo o coração de Deus. Verso de número 23, 22, 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. 1 Samuel capítulo 16, capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Vá para o verso 6, 1 Samuel 16, 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Aminadab e o levou a Samuel, e ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, e este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por esta noite. Que este momento seja um momento de crescimento para todos nós. Que ninguém vá embora para sua casa, ou depois de assistir a este culto, a esta mensagem, seja a mesma pessoa, mas seja melhor em conhecer o Senhor. Consagramos este momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você quiser fechar sua Bíblia, olha para mim por uns instantes. A história de Israel, ela nasce a partir, você sabe, de 12 tribos, ou de 12 filhos, de 12 homens, que formam 12 tribos. E essas tribos,
esse reino. Não tinha um rei como as outras nações tinham. As nações vizinhas tinham reis e Israel não tinha rei. Por que Israel não tinha rei? Porque o rei de Israel era o próprio Senhor. E houve um tempo em que eles começaram a reclamar que não tinha um rei. Começaram a reclamar a Samuel. Samuel era profeta, era sacerdote, era juiz. E começaram a dizer: todos têm um rei. Por que nós não temos um rei? Nós queremos um rei. Samuel foi falar com o Senhor, e o Senhor então disse: Samuel, eles estão pedindo um rei, e eles estão me rejeitando como rei. E autorizou Samuel então a ungir um homem chamado Saul. E quando a gente fala de ungir, e aqui a gente tem uma botija, como uma botija de vidro, né? E aqui tem óleo perfumado, óleo de unção, e esse óleo, ele não é milagroso, ele não é bento, ele não é santo, mas ele tem um símbolo. O óleo, ele simboliza a unção de Deus, a presença de Deus, a unção e a presença do Espírito Santo. Então, Deus disse a Samuel: você vai ungir um homem chamado Saul, e você vai depois ler o texto de 1 Samuel, todo o livro de 1 Samuel, você vai entender. E Samuel então unge Saul como rei, e Saul ele governa Israel, mas o governo, a autoridade, o prestígio, começou a desvirtuar o coração de Saul, até que Saul ele se rebela contra o Senhor, ele não faz aquilo que o Senhor de fato queria que ele fizesse, ele faz coisas que Deus não mandou fazer, ele começa a olhar muito mais para a sua pessoa, para o seu nome, e ele vai perdendo a intimidade com Deus. Até que um dia derradeiro ele comete um pecado de rebeldia, ele sacrifica sem a presença do sacerdote, ele desobedece uma ordem de Deus que era para eliminar os amalequitas, e ele poupa os bois gordos, ele poupa o rei amalequita, e então Deus diz: olha, eu rejeitei Saul como rei, e eu me provi de um outro nome, de um outro homem, um homem segundo o meu coração. E Deus então diz a Samuel: olha, você vai para uma cidade chamada Belém. Fala comigo, Belém. Coincidentemente ou não, ou profeticamente, Belém, a cidade onde anos 600, 700, 800 anos depois veio a nascer o Salvador. Essa cidade então tinha uma tribo, os belemitas ali estavam. Essa cidade onde estava a tribo de Judá, e havia um homem chamado Jessé que tinha vários filhos, e Deus diz a Samuel: você vai à casa dele, e eu escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. E Samuel obedece, mesmo com medo de Saul, obedece. E quando ele chega lá, ele diz a Jessé, ele diz assim: eu vim aqui e eu quero que você reúna os teus filhos. E os filhos de Jessé foram colocados um ao lado do outro. E quando Samuel bateu o olho num, eu imagino, irmão Talvani, que ele era mais parecido com você assim. Irmão Talvani, fica em pé, Talvani, um pouquinho. Fica em pé. Olha o tamanho desse homem, gente. Ele dá medo só de olhar. Estou brincando. O Talvani é uma bênção, um querido. Mas eu quero usar o exemplo do Talvani. Quero pegar um pequenininho aqui. Levanta aqui, Marcelo. Você que é mais pequenininho. Aí, ó. Então, imagine você. Pode sentar. Você é o profeta. Você chega na casa de Samuel, e Deus falou: olha, um dos filhos dele vai ser rei. Aí o primeiro que aparece, grandão, né? O texto vai dizer aqui, Eliabe, o verso
de número 6, diz assim, põe aí, Nicolas. O 6 diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse. E o Senhor já falou no ouvido dele: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Pois o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí foi passando os filhos, veio mais um, veio mais um, veio mais um, passou os 7, e Deus, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Quando passou todos, ele perguntou para Jessé: não tem mais ninguém? Ah, tem um mirradinho lá. Tem um mirradinho. Ele está lá, cuidando das ovelhas. Eu não sei você, mas eu lendo esse texto, eu fico imaginando, irmão Paulo, que o próprio pai de Davi pensou assim: mas não pode ser ele, não é? Ah, vai ser o Talvani, não vai ser o Marcelo. Olha o tamanho, olha os músculos daquele homem lá, né? E Deus diz assim: manda chamar. Manda chamar. Foram chamar. E Davi certamente chegou sem tomar banho, chegou todo sujo do campo, suado. Você entende assim também? E chegou e entrou. A hora que ele entrou, Deus falou para o profeta: é ele. Pode ungir. Existe uma grande diferença entre dom e unção. Um dom, nós não podemos dizer que não é algo que Deus nos dá. Claro que sim. Tem gente que tem dom para exercer uma profissão belíssima. Vamos usar o exemplo da comunicação. Quando você olha para alguém pregando a palavra, e você entende a palavra, e a palavra entra no teu coração, e você se converte porque você ouviu aquela mensagem, porque às vezes uma frase que alguém te falou, vai produzir em você um fruto, e esse fruto vai permanecer. Então o dom de você conseguir ensinar por meio da palavra, ele começa a se transformar num fruto de Deus, quando há unção naquele dom. Agora, nós podemos talvez imaginar que o dom, ele pode não ter unção. Outro dia eu vi um vídeo de um cantor que era famoso numa banda, e ele entregou a sua vida para Jesus e veio contar um testemunho. Ele falou: não, eu não quero mais viver nessa vida, eu entreguei minha vida para Jesus e tal. E ele é cantor, ele tem um dom. E ele começou a cantar para Jesus, ele começou a compor músicas de Deus. Ele testemunhava no mundo todo sobre o que Deus fez. E agora, uns meses atrás, há poucos dias atrás, ele volta a cantar músicas, a se apresentar em shows que não dizem respeito à palavra. Mas aí quando você ouve ele cantando, você não vê que ele está desafinado. Quando você vê ele tocando violão, guitarra ou qualquer outro instrumento, ele não deixou de tocar certo. Ele continua tocando certo, ele continua cantando afinado. Mas a unção de Deus não está mais sobre ele. Então o dom é uma coisa, a unção é outra. Saul continuou sendo rei, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus não estava mais com ele. O Espírito de Deus foi retirado dele. E quando você vê, inclusive, você vai ler toda a história, 1 Samuel 16, 17, 18, até o 26, 27, você vai ver que ele começou a virar, ele começou a se transformar num homem transtornado. Ele não tinha mais paz. Inclusive lá na frente, Davi entra na vida de Saul, porque ele tocava harpa.
Então o que acalmava o coração de Saul não era necessariamente a harpa que Davi tocava, mas a unção de Deus que agora estava sobre Davi. Você já percebeu que às vezes, pura e simplesmente você ouvindo alguém, o teu espírito se acalma? Você já percebeu que às vezes, só o fato de você abraçar alguém, de você ouvir uma palavra, você diz, eu precisava disso. A unção de Deus é única. O homem não pode comprar isso. Dom sem unção é algo humano apenas. Mas o dom com unção é um propósito. E talvez eu esteja falando aqui para homens, mulheres que tenham grandes dons. Mas a pergunta que eu quero fazer nesse princípio de culto: a unção continua sobre você? A unção de Deus chancela este dom que você tem? Sabe, irmãos, que quando a gente olha para o pecado de Saul, Saul pecou por rebeldia. E Samuel vai e diz assim, no verso 15, 23, diz assim: rebeldia é como feitiçaria. E eu por muito tempo eu batia nessa tecla. Rebeldia é como feitiçaria, rebeldia é como feitiçaria. Eu ficava matutando. Sabe, irmãos, rebeldia, quem que é rebelde? Rebelde é aquele que recebe uma ordem para fazer uma coisa e faz outra. Então você sabe para onde você tem que ir. Você tem que ir para cá. Aí você vai para cá. Aí você foi orientado, olha, você tem que ir para lá. E para onde você vai? Para cá, rebelde. Então você vê que a rebeldia é dizer não a uma direção que você foi capacitado. A rebeldia é quando eu digo não para uma direção que Deus deu para mim. Se Deus deu uma direção para lá e eu estou indo para cá, eu estou sendo rebelde. Isso é rebeldia. Mas sabe por que a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria? Porque a feitiçaria, de fato, o que ela quer dominar? Ela quer dominar um contexto espiritual. E nós não se preocupe que nós não vamos entrar nesse mérito. E nós não vamos usar o tempo desse culto para falar de feitiçaria. O fato é que a feitiçaria, ela usa o quê? Ela usa certos poderes para dominar no reino espiritual aquilo que tem um que deve dominar: Deus. Então quando a Bíblia fala que rebeldia é como o pecado de feitiçaria, nos dois casos, o rebelde e o feiticeiro não querem o domínio de Deus. Quando Deus manda Jonas ir para Nínive, para onde que ele vai? Tarsis. Qual é o título que eu dou para ele? Rebelde. Deus mandou ele para um lado e ele foi para o outro. Então ele disse: não, Deus, tu não vai dominar sobre a minha vida. Eu não vou obedecer o que você está falando. Mas Jonas não era feiticeiro, mas era rebelde. Mas a Bíblia está dizendo que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Veja como, às vezes, nós nos metemos em problemas simplesmente por dizermos não à direção de Deus. Pastor, eu não sou feiticeiro. Amém, glória a Deus. Mas se você é rebelde, você é como um feiticeiro. Saul se rebelou.
Saul foi sacrificá-la e falou: não precisa trazer o sacerdote aqui, eu mesmo faço. Saul, quando viu o rei amalequita, falou: não vou matar o rei não, vamos levar o rei vivo. Ele viu o boi gordo, as ovelhas gordas, falou: não, vamos levar. O interessante é que quando Samuel chega para confrontar ele diz assim: não, eu trouxe os bois gordos só para fazer sacrifício ao Senhor. Ele diz: não, eu tive medo do povo. Além de rebelde, era mentiroso ainda. Então Deus diz a Samuel assim: olha, eu rejeitei este homem. Olha aqui para mim. Se Deus rejeitou um rei que Ele mesmo mandou ungir, o que pode acontecer comigo? O rebelde, irmãos, não tem unção. Rebelde não tem unção. E o pastor está mandando frase endereçada. Eu não estou endereçando frase para ninguém. Eu estou falando inclusive para mim. Rebelde não tem unção. A unção de Deus não paira sobre o rebelde. O rebelde não obedece. O rebelde é insubmisso. E o coração de Deus não compactua com isso. Então Deus faz o que com o rebelde cuja unção foi retirada dele? Ele rejeita. Ele rejeita. Ah, mas e o dom, pastor? E o dom? E o dom que o rebelde tem, não vai tirar também? Claro que não. De fazer, mas a unção está associada ao Espírito. E o Espírito não pertence a mim, o Espírito pertence a Deus. A casa do dom é a alma, mas a casa da unção é o Espírito. E Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito. Então toda vez que eu estou interferindo na ação de Deus na minha vida, eu estou apagando o Espírito. E você não veio aqui nesta noite para ficar com essa cara de preocupado. Dá um sorriso agora. Eles estão tensos assim. Dá um sorriso. Dá uma gargalhada, pode dar uma gargalhada. Isso. O que eu aprendo, irmãos? Não há unção sem propósito. Sabe aquela frase: a fila anda? A fila anda. Quando a gente fala de unção, eu quero dizer para você: a fila anda também. Deus tem um propósito, e o propósito de Deus vai se cumprir, com a tua vida ou sem a tua vida. Mas eu imagino que todos aqui nesta noite, ouvindo essa mensagem, gostariam de fazer parte desse propósito. Você gostaria de fazer parte do propósito de Deus? Então, cuida da unção que está sobre você. Proteja a unção que está sobre você. Preserve a unção que está sobre você. Lute pela unção que está sobre você. Porque se há um propósito de Deus, a unção dele tem que estar junto. A unção do Senhor tem que caminhar. Deus, Ele nos escolhe, mas Ele também nos rejeita. É a vontade de Deus? Claro que não.
A vontade de Deus é não rejeitar ninguém. A palavra diz que a vontade do Senhor é que todos cheguem à salvação. Fala comigo, todos. Todos. Quando a gente vai ver esses podcasts desses doidos aí, principalmente os ateus, a pergunta principal do ateu, quando quer colocar a culpa em Deus, ou dizer que Deus não existe, é dizer assim: tá, mas você crê num Deus que vai mandar as pessoas para o inferno? Você crê num Deus que pode levar as pessoas para o céu e manda as pessoas para o inferno? Talvez alguém já falou isso para você. Eu quero dizer para você que é exatamente como um aluno. Eu, quando começo o semestre com os meus alunos, eu digo para eles: todos aqui nessa sala têm nota 10, todos. E não é o professor que dá nota para o aluno, não é o professor que tira a nota do aluno, é o aluno que perde. Então, quando você nasce e descobre quem você é, você fala assim: mas eu sou pecador. Apresentamos agora o Samuel aqui, filho do Marcelo e da Vitória. Samuel tem 1 mês de vida. Ele não tem consciência do pecado, mas ele vai crescer. Ele vai se tornar um adolescente, um jovem, e de repente ele vai descobrir quem ele é. E quando ele descobrir quem ele é, ele vai: peraí, mas eu não posso ser assim. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que nascer de novo. Deus já preparou o quê? Preparou um caminho para ele. Deus já mandou Jesus morrer na cruz. Então o fato é o seguinte: eu não posso colocar a culpa em Deus pelas pessoas que vão para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. São as pessoas que escolhem ir para lá. Deus não é mau, Deus é bom. E Ele é tão bom que Ele nos deu um novo e vivo caminho. Ele é tão bom, verso 16 de João 3: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crer, não morra, ou seja, não vá para o inferno. O desejo do Senhor é que todos cheguem à salvação. Todos irão? Não. Mas o culpado não é Deus. A culpa é minha. Quando rejeito a presença, quando rejeito a unção, quando não protejo a unção. Talvez você está me ouvindo falar aqui, e lá na tua cabeça está passando uma pergunta: mas pastor, será que eu estou nessa lista? Não se preocupe, que se você está confuso, nesta noite Deus te trouxe aqui para te dar certeza de um caminho a ser seguido. Os olhos humanos nos levam a opiniões precipitadas. Quando Samuel bateu o olho em Eliabe, falou: deve ser esse. Muita gente vê, mas não enxerga. Muitas vezes a gente se depara com um momento difícil na vida, uma doença, falta de dinheiro, perdeu o emprego, um buraco, um poço, um deserto, uma circunstância que você olha e diz assim: não tem saída, não consigo resolver isso. É exatamente neste momento, é exatamente nesta fase que Deus mais age. Muitos de nós talvez nunca estaríamos aqui, não estaríamos aqui, firmes no Senhor, ouvindo uma palavra, se nós não tivéssemos passado por momentos difíceis. Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem.
Então não é porque você tem passado, ou talvez esteja agora no deserto, que você precisa olhar para Deus e achar que Deus esqueceu de você. Olhe com olhos espirituais. Entenda que a dificuldade muitas vezes é necessária. Só valoriza a comida quem passou fome. Só valoriza a saúde quem um dia já perdeu. Só valoriza o casamento quem viu o casamento ficar por um fino. Só valoriza a liberdade quem um dia já esteve preso. Então o que Deus faz nos momentos difíceis que passamos, muitas vezes por nossas escolhas, é dizer: eu estou aqui, eu quero te fazer melhor. Agora escute, é um exemplo que eu sempre falo. Você está dirigindo uma rodovia, você está lá dirigindo com o seu carro na rodovia, você passou por um lugar que tinha um buraco, você bateu o pneu naquele buraco, estourou o pneu. Você parou, trocou o pneu, seguiu viagem. Passou 1, 2 dias, você tem que passar por aquela rodovia de novo. Do que você precisa se lembrar? Naquele quilômetro lá, naquela curva, naquela reta, tem um buraco. Não, eu não vou me preocupar. Daqui a pouco você está caminhando no mesmo lugar, você está repetindo o mesmo erro, e você cai no mesmo buraco, e talvez ali você não vai só estourar o pneu, você vai capotar o carro. Caiu no buraco, estourou o pneu, aprenda. Agora vai continuar dirigindo sem se preocupar com o buraco, e pior, continua fazendo as mesmas coisas erradas. Se Deus te deu uma nova chance, caminhe direito. Olha para uma oportunidade. Se tem coisa que tira a tua saúde, foge disso. Se tem coisa que tira a tua paz, foge disso. Se tem coisa que um dia já fez você passar por momentos muito difíceis, foge disso. Deus já te livrou. Não fica brincando com fogo. Então os meus olhos humanos olham para essas circunstâncias difíceis e dizem assim: isso aqui é coisa do inimigo. Irmãos, muitas vezes Deus permite que nós estejamos no deserto, para a gente aprender a ser melhor, para aprender a crescer, para aprender a evoluir. Samuel era profeta, olha só, Samuel era profeta, era sacerdote e era juiz, mas ele se deixou levar pelos olhos. É aquele dia que você vai no supermercado. Outro dia eu fui e comprei um pêssego. Não sei se vocês viram, tinha uma remessa de pêssego, mais um. Eu acho que era do Chile. Eu olhei, comprei um só, acho que deu R$6 um pêssego. Eu olhei aquilo, gente, que coisa mais linda aquilo. E para quem gosta de fruta, a gente vê aquelas frutas. Aí comprei aquele pêssego. Horrível. Parecia um isopor. Não que eu já comi isopor, né? Ou seja, eu fui atraído pela aparência. É que nem laranja. Você vai comprar laranja, aquelas laranjas Bahia importadas, tá? Irmão, tem laranja de potreiro, que é muito mais gostosa. Quem lembra das laranjas de potreiro que tinha? Lembra? Aí, tudo velho. Tudo velho. Porque hoje em dia não tem mais, né? Raramente tu vê um pé de laranja no potreiro, né? Aquelas laranjas que vinha tudo enferrujadinha assim. Aí tu vai, não, vou comprar uma que não tem uma manchinha. A gente é enganado pela aparência.
Nós até, às vezes, conseguimos enganar e ser enganados pela aparência, mas tem um lá que não vê assim. Deus respondeu para Samuel: Samuel, você está falando que Eliabe é rei porque você achou ele grandão, forte, bonito, mas tem coisas que vocês não conseguem ver. Vocês veem aquilo que é aparente, eu vejo o coração. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que se preocupar com a tua aparência. Não vai andar aí sujo, morisbundo, fedido, né? Cheiro de sovaco, mau hálito. Não vai nem cortar o cabelo. Ah, o pastor falou que não tem que se preocupar com a aparência. Está lá o Cleito, lá, cabeludo, barbudo, não usa perfume. Não, não. Não é assim, não é. Não é isso que eu estou falando. Mas não coloca a tua confiança na aparência. Não tenta ser aquilo que tu não é. Você pode até enganar. Você pode até enganar tua mulher. Você pode enganar teu marido. Você pode enganar teu filho. Você pode enganar teu patrão. Você pode enganar o cara que está fazendo a entrevista de emprego lá. O cara está entrevistando você para te contratar. O cara vai dizer: barbaridade, mas esse aqui é o melhor candidato, olha só. Mas tem um que você não engana. Ele te conhece. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que se passa no fundo. Ele sabe quem você é quando a porta fecha, quando a luz desliga. E é com Ele que a gente tem que se preocupar. Amém? Olha só, gente, sobre a gente ter impressão errada, além de Davi e Eliabe aqui, né? A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, tinha um outro preso, chamado Barrabás. Barrabás foi solto, Jesus foi condenado, foi açoitado e foi morto na cruz. Então, aos olhos daquela sociedade da época, quem que era melhor, Jesus ou Barrabás? Barrabás. Soltaram Barrabás. Quando Jonas é chamado por Deus para ir para Nínive, para onde que ele queria ir? Quem está ligado aí? Tarsis. Por quê? Olha só, Nínive era uma cidade onde moravam canibais. Na época, Nínive era a capital da Assíria, o maior inimigo do povo de Israel. Então Deus manda o profeta ir para um lugar desse. E o profeta falou: não vou nada, eu vou para Tarsis. Sabe onde é que ficava Tarsis? Tarsis ficava onde hoje é a Espanha. E na época já era um grande centro comercial. Aí é o seguinte, tu fala assim: pá, mas Deus está me mandando ir para um lugar aí, ó, vão me comer vivo. Eles vão descobrir que eu sou judeu, vão me matar. Eu não. Mas qual era o lugar que Deus dava mais valor na época? Nínive. Tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que eu não entendo. Quando conheci a minha esposa, ela falou assim: olha, não me pede para morar em Missal. Eu não vou morar em Missal. Ela saiu, ela ia confirmar. A gente casou, nós casamos em 2007. Final de 2018, Deus começa a nos empurrar para Missal. Casamos em 2007, 2011 fomos ordenados a pastores. 2010 nós abrimos a igreja em Missal. 2014 assumimos a igreja. E 2018 Deus nos empurra para morar onde? Missal. E olha, eu não vim contra a vontade dela, ela concordou comigo. Ah não, agora chega de mudança. Não ficou em Missal, a igreja está aqui, a gente conseguiu alinhar as coisas, chega de mudança. 2026, onde é que a gente está morando? Santa Helena. Eu tenho autoridade para falar que eu não vou mais embora de Santa Helena? É claro que não. Eu quero? Eu não quero, quero ficar aqui. Mas quem sou eu para dizer para o Senhor o que eu devo fazer? É Ele. É Ele. Então não fique achando
que as coisas de Deus vão se enquadrar no seu quadrado. Não fique achando que as coisas de Deus, elas vão se encaixar exatamente naquilo que você acha que é certo ou errado. As coisas de Deus se encaixam no propósito dEle. Deixa Ele fazer. Não tente entender tudo. Jesus foi querer lavar os pés de Pedro, irmão Pedro. E aí ele pegou ali a bacia, a toalha, e Pedro olhou para ele e falou: não, sou eu que tenho que lavar o teu pé. E Jesus diz: Pedro, o que eu faço agora não entende, tu compreenderá depois. Então o conceito de grandeza para Pedro ainda não tinha ficado claro. E Jesus diz assim: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Se tu pega este conceito de grandeza e vai para os olhos da sociedade de hoje, do que vão te chamar? De louco. Qual é o conceito de prosperidade? O conceito de prosperidade que o mundo diz está associado sempre a dinheiro. Irmão, próspero é aquele que jamais perde a essência de Deus. O dinheiro que o mundo chama de próspero, você não vai levar no caixão. O que você vai levar é a vida eterna. Aleluia. Quando Jesus começou a chamar os apóstolos, alguém pudesse dizer assim: mas ele está chamando um mais burro que o outro. Ele não chamou os letrados, ele chamou os iletrados. E alguém pudesse olhar e falar: esses caras vão ganhar o quê? Como é que a igreja vai crescer chamando um cara que nem Pedro, iletrado, doido das patas? Assim que iam falar que Pedro era hoje, era doido das patas, né, que fala, né? Colocava os pés pelas mãos, falava em momento errado. Chama um cara que nem Tomé, que tinha dificuldade de crer, e de repente os maiores milagres começam a acontecer. Os olhos de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, ela é guardada no coração. Eu já estou indo para o final. Eu e você precisamos aprender a discernir de fato as coisas de Deus. Não considere as coisas exteriores. O Senhor vê o coração. O verso 8 ao verso 11 diz que o pai de Davi mandou chamar Davi. E quando Davi chegou, ele foi ungido. Sabe o que eu aprendo? Aquilo que é para nós, é para nós. Aquilo que é para você, é para você. Ninguém vai tomar isso. Apenas caminhe na direção de Deus. Apenas não seja rebelde. Creia na palavra dEle. Creia na promessa dEle. Creia no princípio dEle. Não fuja daquilo que Ele te direcionou. Pastor, mas está demorando, pastor, está demorando. Não importa. Se é para você, o dia vai chegar. Não desista. O que é seu está guardado. E se você receber, quando receber, não desperdice. Não jogue fora o que Ele te deu. Não desperdice a unção do Senhor na tua vida. Você que está aí vivendo a sua juventude, você que está gozando de saúde, você que tem sua casa, seus filhos, seu casamento, proteja, cuide, zele.
Eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus, ele, por várias vezes, ele é chamado de filho de Davi. Filho de Davi. Inclusive o cego Bartimeu, quando estava gritando, quem conhece? Já leu a cura do cego Bartimeu? O cego Bartimeu estava gritando por Jesus, Jesus estava passando, e o cego gritando: Jesus, filho de Davi. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Espera aí, mas Jesus, filho de Davi, então a referência de Davi, o trono de Davi, estava associado a Jesus. E se eu falar para você que esse cara, Davi, ele foi um assassino? E foi. Davi foi assassino. Ele mandou matar um cara chamado Urias. Sabe por que ele mandou matar Urias? Porque ele tinha adulterado com a mulher dele. Então, além de assassino, Davi também foi adúltero. A Bíblia não fala que Saul foi assassino. A Bíblia não fala de adultério em relação a Saul. Mas por que Jesus é associado a ser filho de Davi? E por que o trono de Davi nunca mais terá fim? E por que Davi é referência para o reino de Israel? Mesmo sendo um assassino, um adúltero. Porque o coração de Davi era um coração capaz de se arrepender. Vá comigo para o Salmo 51. Salmo 51. Verso 3 e o verso 5. Davi diz assim: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que? Davi tinha consciência da sua natureza pecaminosa. Eu estava na célula semana passada, aqui na casa do José. Cadê o José? O José. Estava lá no José. Inclusive aquela célula parecia um culto, né, José? E ali a gente falava do texto do Evangelho de João, capítulo 8, que levaram uma mulher. Veja, levaram uma mulher não por causa de uma fofoca. Olha, falaram que essa mulher, ela adulterou. Não, o texto está dizendo que ela foi pega em flagrante. Ou seja, não tinha como negar o pecado. E levaram para Jesus. E aí falaram: Jesus, ó, a lei manda apedrejar. O que você fala? E Jesus diz: fala, escuta. Beleza. Só que tem um detalhe: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele se abaixou. Começou a escrever no chão. A começar pelos mais velhos, foram se retirando. E Jesus olhou para a mulher e falou: cadê aqueles que te acusavam? Não estão mais aqui. E Jesus diz: eu também não te condeno, vai e não peque mais. Jesus mostra a nossa condição de pecador. E Davi, quando era repreendido, ele assumia a sua condição de pecador. Irmãos, Deus não tem problema em perdoar o pecador. Inclusive mandou seu filho morrer na cruz para que o sangue dele nos purifique do pecado. Deus não tem problema em perdoar o meu e o seu pecado. Sabe com o que Deus tem problema? É com um homem e uma mulher que não se arrependem. É com um homem e uma mulher que acham que não precisam se arrepender. Aí que está o problema. E Davi não era assim, mas Saul era. Porque Saul, quando foi confrontado, ele botou a culpa nos outros. Quando foi confrontado, ele disse: não, o problema não é comigo. O problema é que eu tive medo do povo. Lá no Éden, quando Deus confronta Adão, em quem que ele bota a culpa? Em Eva.
Ó Senhor, é o seguinte, o Senhor me deu uma mulher aí que me enganou. Sim ou não? Aí quando vai confrontar Eva, Eva bota a culpa em quem? Bota a culpa na serpente. Não, a serpente me enganou. E a gente herda isso. Herda isso. Jesus vai contar a parábola do semeador. Quem está comigo? Jesus, o semeador saiu a semear. E uma parte caiu numa terra dura, o coração rochoso. E ali não conseguiu brotar, até brotou, mas não conseguiu gerar raiz e logo murchou. Veio o sol, murchou. Coração duro. Outra parte caiu à beira do caminho. Fala comigo, beira do caminho. Beira do caminho por quê? Imagine que aqui é o coração, ó, a semente está sendo lançada. Se o coração tivesse assim, aonde a semente ia cair? Dentro. Mas o coração estava como? Fechado, beira do caminho. Aí a semente bate e vai para fora. Então a semente não consegue entrar e germinar num coração fechado, uma pessoa fechada. Você está no culto, o pastor está pregando, o louvor está tocando, você está morrendo de vontade de chorar, fica... Motze, né? Alguém vai te dar uma palavra, ao invés de você falar, é verdade, eu preciso me arrepender, bota a culpa nos outros e fecha. Ainda vai embora da igreja e fica falando mal do pastor. Porque o pastor. Aí outra semente caiu aonde? No meio dos espinhos. Aí, assim como a semente germinou, o que germinou junto? Os espinhos. Coração sujo. Não estava limpo. Não estava preparado. Tinha muita coisa ali germinando. Aí veio a semente de Deus. Aí, do jeito que cresce a palavra, cresce aquilo que é contra a palavra. Do jeito que cresce a vontade de parar de fazer coisa errada, cresce a vontade de continuar fazendo coisa errada. Aí o que o espinho faz com aquilo que Deus plantou? Sufoca. Aí você olha de fora, você não enxerga mais o que é semente de boa e o que é espinho. Se você for olhar uma lavoura de trigo, para quem é da agricultura aí, tem joio, irmãos, joio, e tu olha de longe, tu não consegue discernir se é joio ou é trigo, de tão parecido. Quem já viu? Já viram? Tem uns pezinhos que nascem no meio da plantação de trigo, tu fala, meu, que pezinho bonito de trigo, tu vai lá ver, vai chegar bem perto, não tem grão nenhum, é tudo xoxo, é joio, é inso, erva daninha. Agora tem um outro tipo de solo que é o coração bom, terra boa. Essa terra boa, ela não é dura. Fala comigo, ela não é dura. Não é dura. Ela não é fechada. E ela é limpa. E aí essa terra, quando a semente cai, como é que ela, o que acontece? Ela produz muito. Então de quem é a culpa? A culpa é do semeador? A culpa é da semente? É da chuva? A culpa é do dono do coração. Jesus diz assim: chegará um dia em que muitos de vocês olharão para mim e dirão: Senhor, eu preguei tanto, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. E ele vai olhar para esses e vai dizer o quê? Não te conheço. Eu não quero estar nessa lista. E eu desejo que você também não esteja. Porque o teu coração é terra boa. Você reconhece que precisa ser limpo. Davi não tinha problema em confessar o seu pecado. Davi demonstrava genuíno arrependimento diante dos seus pecados.
Davi entendia que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da sua vontade. A preocupação de Davi não era de perder o seu poder, a sua riqueza, a sua fama. Você pode colocar o Salmo 51:11? O Salmo 51:11 está dizendo: Senhor, não retire de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito. Vão surgir circunstâncias na nossa vida em que eu vou ter que dizer: Senhor, eu não quero perder a tua presença, eu não quero perder o teu espírito, mas eu vou perder uma amizade. Mas tem um dinheiro aí, 20 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais, vai cair limpinho na minha conta. O que você quer? Mas apareceu uma oportunidade, tem uma dona lá que está me dando mole, e a minha mulher já não é aquelas coisas, e eu já estou triste mesmo, e eu vejo que talvez pode ser uma coisa de Deus. É coisa do inferno. Fuja, não abra as portas, não negocie. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele dizia: não quero perder a sua presença, e quando ele perdia, ele corria para recuperar. A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos capítulo 3, todos pecaram. Então não fique se achando o gás da coca, não fique se achando a última bolacha do pacote. Você não é uma Coca-Cola com limão e gelo, você é pecador. Nós somos todos, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então o problema é o seguinte: Deus diz assim: eu providenciei a volta de vocês para mim. Então o meu problema não deve ser achar que por ser pecador eu não posso voltar para Deus. Eu preciso ter um coração segundo o coração de Deus. Se você está achando que eu estou te incomodando com essa palavra, é este o meu objetivo nesta noite. Porque se você viesse aqui e voltasse para casa confortável, eu não estaria cumprindo com o meu papel de pastor. Você não veio aqui nesta igreja para ouvir uma mensagem da teologia da prosperidade. Você não veio aqui nesta igreja para se afagar. Quem vai te afagar é a tua esposa, teu marido, teu pai. Ninguém cresce se não apanha. E a gente precisa apanhar para crescer. E o meu coração não pode ser qualquer coração. O meu coração precisa ser um coração como o coração de Deus. Josué e Caleb entraram na terra prometida, mas 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Por que só entrou 2? Porque neles havia outro espírito, havia um outro coração. Tiveram os mesmos problemas, eram pecadores do mesmo jeito, mas o coração deles era diferente. E eu e você precisamos entender isso. Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e não com a sua vontade. Aleluia. Por isso que a gente lê: Jesus, filho de Davi. Você veio aqui nesta noite para que Deus pudesse deixar claro aí no seu coração que você e eu não precisamos, não vamos, não seremos rejeitados. Mas para isso acontecer, eu preciso ter um coração segundo o coração de Deus. Amém?